também nessa disciplina a gente vai manusear, tá bom? E Jesus, ele se revelou e se revela de duas formas. A maneira divina e a maneira humana. E essa divindade de Jesus, ela foi testemunhada de diversas formas. Então, ali, se você ver pelo slide, eu relacionei, na sua apostila também você vai encontrar alguns versículos que falam a respeito dessa manifestação de Jesus da maneira divina, mas também enquanto ele caminhou e veio à Terra e discipulou e ensinou, né, e trouxe grandes feitos, milagres, maravilhas. Então, a divindade de Jesus, enquanto humano, enquanto ele caminhava aqui na Terra, enquanto ele exercia o seu ministério, enquanto ele cumpria a sua missão messiânica de estar aqui na Terra, essa divindade ela foi testemunhada pelo próprio Deus, né? Ali nós temos alguns versículos, pelo Filho, por ele mesmo. Se você abrir essas passagens de João, você vai verificar que Jesus ele está falando a respeito dele mesmo. Então, a divindade dele, a forma como ele agia, como ele caminhava, é relatada e é testemunhada pelo próprio Jesus. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus também relata, através desses textos bíblicos exemplificados aí, que Jesus, né, tinha, apesar da sua humanidade, um caráter divino, o cumprimento da missão pelo qual ele foi enviado. A palavra de Deus, a Bíblia, né, ela nos traz a todo momento, né, no Novo Testamento, essa caminhada de Jesus e a sua humanidade e a sua divindade, e explora e traz isso para tão pertinho da gente. E é tão gostoso a gente pegar a palavra de Deus e a gente ver que, da mesma forma que Jesus caminhou, ensinando as pessoas, discipulando, trazendo ensinamentos através das parábolas, da mesma forma que ele trazia confronto, ele confrontava as pessoas em amor e ele trazia entendimento. Então, a palavra de Deus, ela testemunhava também essa divindade, as suas obras, como Jesus testemunhou a sua divindade através das obras. A gente relata os milagres, libertações, curas, e pelos discípulos. Quem mais, senão os próprios discípulos, para testemunhar a divindade de Jesus. Então, os próprios discípulos também tiveram esse, digamos assim, privilégio, né? Eu vejo que esses caras realmente foram assim. Isso daqui tinha um vídeo, tá? Não vai passar aqui. Não deu, não tem problema. Eu vou tentar formatar em outra versão, e daí a semana que vem, no início da aula, eu passo. É um pequeno videozinho que eu acho bem legal para passar a respeito de quem é Jesus. De maneira bem simples, mas bem profunda. Então, essa manifestação da divindade é provada pelas obras de Jesus em algumas situações. Tem ali também, eu coloquei alguns itens, alguns versículos. Hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir abrir esses versículos por causa do nosso tempo, nós precisamos vencer isso. Mas aí fica aí para você, talvez, estar lendo durante a semana e meditando nesses versículos. A manifestação da divindade de Jesus provada através das suas obras, a obra da criação. Então, ali em João 1:3, isso é muito bem relatado. Também através da sustentação, de como Jesus, através desse aspecto divino, ele sustentou e sustenta, e nos sustenta. Na verdade, isso continua acontecendo nas nossas vidas.
perdão de pecados. Ele é o único que pode perdoar pecados. Né? Então, ele veio, ele se fez homem, ele veio para quê? Para que nós, pecadores, pudéssemos ser perdoados. Ressurreição dos mortos. Ele também ressuscitava os mortos, ele ressuscitou e a sua divindade demonstrou isso, né? Que ele tinha também esse atributo, julgamento, João 5:27. Então, ele também é aquele que veio para fazer esse papel e provar através da sua divindade que ele realiza também julgamento e o envio do Espírito Santo. Né? Esse é algo bem próximo de nós, é algo que ele deixou para que nós pudéssemos ter a convicção de que ele estaria conosco em todo tempo, em todo momento. A divindade de Jesus também, ela é demonstrada e ela é provada através da adoração. Né? E essa adoração é feita, segundo a palavra de Deus, pelos anjos, pelos homens e por todos nós. Né? Então, a adoração, ela faz com que nós venhamos a ter essa conexão com a presença de Deus. É tão gostoso quando a gente entra no culto, quando a gente chega, né? Por que será que o louvor, esse momento de adoração, ela fica no início do culto? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a liturgia ela é bem pensada justamente para que a gente possa ir se conectando e ir se relacionando conforme o culto vai acontecendo. É uma forma de orar. Sim, a adoração, o louvor é uma forma de oração. Muitas vezes as pessoas, principalmente os novos convertidos, às vezes têm muita dificuldade na questão da oração. Às vezes a gente fala assim, você podia orar? E não, mas eu não sei orar. Mas aí quando a pessoa começa e entra nesse ambiente de adoração, de louvor, ela começa a orar mesmo sem perceber, né? Declarando palavras. E é lógico, né, gente? A gente precisa também ter um pouquinho de discernimento com relação ao louvor. Hoje, infelizmente, a gente tem de tudo. Né? Até aquele que é realmente adoração ao Senhor, mas também tem muito louvor que é adoração ao próprio homem. Né? Coloca o homem no centro do louvor. Então, às vezes, a gente é movido por muitas vezes uma sonoridade, uma letra que contagia, mas, na verdade, o foco daquela adoração não está em Jesus, está nos homens. Adoração, então, por anjos, né? A palavra de Deus fala que os anjos adoram os homens, nós e todos, né? Todos adoram a Jesus. Jesus, então, ele faz parte da Trindade, né? Só que, não sei se todos sabem, mas essa palavra Trindade, originalmente, ela não está colocada na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia o termo Trindade. Mas a própria palavra, a Bíblia, em várias passagens, aí nós temos alguns exemplos dessas passagens, elas dão a prova, elas provam a existência dessa Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, essa Trindade, ela é formada de Jesus com o próprio Deus, com Deus e o Espírito Santo, tá? Então, gente, isso daqui parece meio básico, mas é para a gente ir contextualizando na nossa cabeça. Por quê? Porque a matéria vai avançar. Primeiro dia, bem introdutório, bem básico,
coisas que você vai falar assim, puxa, mas isso daí já estou cansado de saber, tá? Mas nós estamos aqui e vamos relembrar essas coisas e nunca a gente vai deixar de alguma forma passar alguma coisa, porque a gente já ouviu bastante, tá bom? A gente vai repetir sim. A gente falou um pouquinho a respeito da divindade de Jesus, da maneira com as quais ela é provada e também como os atributos externos provam a divindade. Mas agora nós vamos falar um pouquinho do outro lado, do outro contexto, a humanidade de Jesus. Né? E parece que essa questão da humanidade, ela se aproxima, ela se torna mais próxima de nós, né? Quando a gente olha para Jesus humano, olhamos para os seus feitos, olhamos para a forma como ele procedia, olhando para a forma como ele falava com as pessoas, como ele trazia ensinamentos, e daí a gente fala, puxa, queria tanto ser como Jesus. Né? E esse precisa ser o foco. Nós estarmos olhando para Jesus e falar, eu quero ser igual a ele. E ainda que a gente sabe que a gente tem muito chão para correr aí, a gente precisa dar o nosso primeiro passo. Porque a gente não vai chegar no nosso destino final se a gente não caminhar, certo? E eu creio que vocês agora, iniciando em ITQ, deram um passo aí, um start, para que você possa se parecer um pouquinho mais cada dia nas atitudes, no posicionamento, na postura, de ter realmente Jesus como teu referencial em todos os aspectos. Então, Jesus veio na forma humana para a remissão dos pecados, para que nós, para que a humanidade, para que toda a Terra pudesse ter essa experiência e pudesse alcançar a salvação, já que a Bíblia diz que não existe outro caminho, que só Jesus é o caminho, né? E ele veio também para aniquilar aquele que tinha o império da morte, né? Ele roubou a chave, né, das mãos de Satanás, para que nós pudéssemos, então, viver uma vida, e uma vida em abundância, aonde havia morte, aonde havia destruição, aonde havia perdição nas nossas vidas. Quando Jesus rouba essa chave, ele vem para nos trazer e nos restituir de tudo aquilo que o diabo tenta fazer todos os dias na nossa vida. E como ser humano, Jesus não era muito diferente de nós, né? Haviam na sua humanidade, mesmo ele sendo o próprio Deus, mesmo havendo ao redor de Jesus todo um aspecto de divindade, e uma divindade que vinha da própria essência dele, ele também tinha o seu lado humano. Deus mandou seu filho Jesus, mas não mandou ele, poupando ele de passar pelas mesmas aflições que eu e você passamos no nosso dia a dia. Né? E aí a Bíblia, mais uma vez, está cheia de relatos e passagens onde a gente vê que Jesus, ele teve os mesmos sentimentos, ele teve as mesmas sensações que eu e você. A gente tem no nosso dia a dia. Né? Então, ele sentiu fome. Então, assim, por mais que Jesus fosse alguém adepto ao jejum e que ele suportava isso muito bem, a Bíblia ele diz em Mateus 4:2 que ele sentiu fome. Então, quando ele foi no deserto. Foi tentado, né? Foi tentado. Ele sentiu sede. Então, a Bíblia relata que ele sentiu sede. Então, humano como nós. A Bíblia diz, e a gente vê isso em mais de uma passagem, que Jesus chorou. Então, Jesus, ele se compadecia, ele tinha sentimentos, ele tinha e desenvolvia empatia, ele se colocava no lugar das pessoas. E quando ele também sofria, ele não guardava, não, mas eu sou o filho de Deus, não posso chorar. Ele chorou. E muitas vezes nós somos
eu falo até uma palavra pesada, nós somos soberbos, porque às vezes a gente está numa posição de liderança na igreja e a gente fala, não, eu não vou chorar, eu não vou lá na frente receber oração porque hoje eu não estou bem, o que vão pensar de mim? Então, às vezes, a gente deixa que a gente acaba sendo contaminado por esse sentimento, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Gente, se Jesus é o teu maior exemplo, se ele é teu referencial, tá aí dizendo que ele chorou. Então, se você precisar chorar em algum momento, chore. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava fazendo um atendimento na igreja e a pessoa é um líder e está à frente de várias questões do ministério. E uma das dificuldades dela era essa, simplesmente essa. Ela falou assim, Gabi, eu não consigo, eu tenho medo de me expor, do que as pessoas vão pensar. Às vezes, a palavra falou comigo, tem um apelo, eu não tenho coragem de ir lá para frente, parece que eu fico presa. Eu não consigo chorar na frente das pessoas. Então, o que a gente teve que orar hoje a respeito disso? De quebrar essas barreiras. Porque não é que a gente é líder, que a gente é pastor, que a gente é professor. Nada disso vai nos blindar das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É lógico, né, gente? A gente não vai ficar aí abrindo o nosso coração, falando dos nossos problemas, contando das nossas fragilidades e vulnerabilidades para qualquer um. Mas a gente precisa encontrar um lugar onde a gente possa realmente fazer isso. E isso é libertador. Quando você entender que você, assim como Jesus, pode chorar. Tá bom? Olha lá, viveu emoções de alegria e de tristeza. Jesus passou por esses momentos. Eu e você passamos todos os dias por momentos de alegria, de tristeza. Tem dia que tem semana, tem mês que está tudo redondinho, mas tem dia, tem semana, tem meses que é batalha. Que você muitas vezes não entende o que está acontecendo e seu coração se entristece. E daí você começa a questionar, mas Jesus, o que está acontecendo? Eu estou te servindo, eu estou nos teus caminhos, estou fazendo a tua vontade. A gente se entristece e a gente começa a questionar. E está tudo bem. A gente não pode colocar isso como um escudo sobre as nossas vidas. O que a gente não pode fazer é permanecer nesse lugar de tristeza. Porque a gente começa com uma tristeza, dali a pouco a gente está entrando. Voltando um pouquinho lá, entrando nos caminhos da depressão, e daí a gente vai sendo levado. Então, quanto antes a gente reconhecer e puder, de alguma forma, buscar ajuda, seja no campo profissional, né? Nós temos profissionais que tratam dessa questão das emoções, psicólogos, psiquiatras, e eles foram criados e foram capacitados, né, para nos auxiliar, e não tem nada de errado da gente procurar esse auxílio, mas a gente também precisa cuidar do nosso espiritual nesse momento. Então, é nesse momento que é muito importante e muito relevante esse trabalho de aconselhamento pastoral, que a gente consegue trazer uma visão espiritual diferente para a pessoa das coisas que ela está vivendo. E daí, quando o físico e o espiritual estão caminhando juntos, a pessoa consegue encontrar ali a sua estabilidade e fluir. Entender que Jesus está, assim, se preocupando e também intervindo nessas situações. Jesus foi tentado, né? Tentação, a gente fala muito a respeito de como Jesus foi tentado. E muitas vezes nós somos tentados no nosso dia a dia, com circunstâncias, com situações, e muitas pessoas tendem a justificar os seus pecados, as suas caídas, porque eu não consegui suportar a tentação. Será mesmo que a gente não consegue suportar a tentação? Por que será que a gente não consegue suportar a tentação? Será que nós estamos olhando para a circunstância? Nós estamos olhando para a tentação como algo assim, puxa, mas é algo que eu queria tanto, e agora eu vou dizer não para isso? Às vezes é uma questão relacional, um relacionamento,
que você sabe que não é de Deus para a tua vida, né? E daí você está sendo tentado, porque a pessoa está te rodeando, está te cercando, e você tem que dizer não. Por quê? Porque você sabe que isso é de você assumir um relacionamento e você sair da presença de Deus é uma linha muito tênue. Então, assim, muitas vezes a gente não suporta a tentação porque a gente está muito ligado na questão do sentimento, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero. E mais uma vez a gente está nos colocando no centro da vontade. Jesus dormiu, gente. Jesus se cansou, ele também se cansou. Era humano. Sofreu dor e agonia. Passou por vários momentos aonde, principalmente quando ele foi nessa caminhada até a cruz do Calvário, a gente pode encontrar relatos muito profundos e muito intensos de tanta dor e agonia que ele sofreu. Então, ele é alguém que conhece as nossas dores e a nossa agonia. Jesus foi alguém que desejou ser compreendido. Olha que interessante. Ele desejou ser compreendido. Então, não foi um sentimento que passou desapercebido na vida de Jesus. Muitas vezes a gente quer isso, Muitas vezes a gente quer das pessoas essa compreensão. Então, a gente vê que Jesus passou por isso também. A pregação de Jesus, ela tem vários aspectos, Instruir, exortar, ensinar. E tudo isso para quê? Para que haja transformação. Transformação de vida, transformação de caráter. Então, muitas vezes, a gente já teve a nossa vida transformada porque reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas quando a gente dá esse primeiro passo, a gente precisa entender que esse processo ele vai ser algo contínuo. Então, se você não nasceu num berço cristão, e mesmo se você nasceu, muitas vezes nós vamos passar por esse processo de transformação do nosso caráter. Porque nós precisamos lembrar que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, assim como a palavra diz. Então, muitas vezes, a gente acaba sendo moldado pelos padrões que são estabelecidos. Muitas vezes, locais de trabalho, universidades, escolas, círculos de amizade que não são pessoas cristãs, e a gente sabe muito bem que a gente precisa estar inserido no meio dessas pessoas, a gente não pode se afastar, porque a gente não é diferente. A diferença que existe em nós é que nós conhecemos Jesus. E se Deus te colocou num contexto que talvez seja de pessoas diferentes, é porque Ele quer que você seja luz nesse lugar. Então, a gente precisa também ser esses agentes de transformação na vida das pessoas a partir da transformação que é gerada primeiramente em nós. O sistema de valores de Jesus. Então, Jesus ele tinha algumas formas de agir, de proceder, Então, Jesus ele veio para descortinar um período que a gente vive, que as pessoas no Antigo Testamento eles viviam debaixo da lei, certo? Então, ele sabia que existiam determinações e leis que precisavam ser cumpridas. E a palavra de Deus diz que ele não veio para tirar a lei. A lei continuou sendo cumprida por Jesus. Ele continuou obedecendo às leis que foram estabelecidas. Porém, ele veio para muito mais do que isso. Ele veio para cumprir a lei, mas também colocar as leis espirituais de uma maneira diferente. Porque antigamente, como é que era? Como é que funcionava? Religiosidade. Então, fariseus,
os integrantes do Sinédrio ditavam, falavam como que as pessoas tinham que proceder, e não tinha, como a pessoa não tinha opção, era aquilo, né? Jesus, ele veio para cumprir essa lei, mas mostrar para as pessoas que essas leis, elas deveriam ser cumpridas, mas poderiam ser cumpridas de uma forma diferente, né? Então, ele ensina esse sistema de valores de várias formas, né? Através da espiritualidade. O Sermão do Monte é um grande exemplo, né, de uma lei inversa, digamos assim. Né? Então, tudo aquilo que o mundo, que os homens estabelecem como certo, o Sermão do Monte vem mostrar para a gente que é o contrário. Né? Então, se a palavra de Deus diz, se eu quero ser primeiro, então eu preciso ser o último. Né? Na lei dos homens não é assim. Ou você é primeiro e é o bambambam, ou você é o último e não é ninguém. E Jesus vem e fala assim, não. Se você quer ser o primeiro, então seja o último. Né? Então é na humildade, na simplicidade. Então ele veio para trazer uma inversão dos valores legais, vamos dizer assim. Então ele agia na simplicidade, né? Princípios ao invés de estabelecer regras. Então, ele não escrevia leis e falava assim, a partir de hoje vai ser assim. Se você quer me seguir, você tem que agir dessa forma. Não era assim que Jesus fazia, né? Então, ele trazia princípios e ele explanava esses princípios de uma maneira simples, de uma maneira totalmente visando essa questão espiritual. Ele tinha essa premissa, né, que acima de qualquer coisa, o amor. Acima da lei, o amor. Né? Então, a ordem do amor, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Então, todos os princípios, né, todos os sistemas de alicerce daquilo que Jesus pregava, daquilo que ele reproduzia, da forma que ele agia, estava fundamentado no amor. Na prática, fundamentos que nos conduzem à obediência com o auxílio do Espírito Santo, santificando a vida do homem. Então, hoje, na prática, para que nós possamos experimentar e vivenciar esses sistemas que Jesus ensinou de maneira tão linda, né? No tempo que ele esteve enquanto humano aqui na Terra, hoje ele deixou conosco o Espírito Santo. É aquele que nos auxilia e que muitas vezes é ele que vai falar assim, puxa, estou com uma vontade de fazer aquilo, você pensa, acho que vai ser bom, daí de repente você fala assim, nossa, mas não estou sentindo, né? E não é sentimento, gente, é o Espírito Santo constrangendo, não faça. Ou às vezes ele fala e você escuta, às vezes é audível o Espírito Santo falar assim, não faça isso, ou faça isso, eu estou com você. Né? Então, assim, essas experiências são coisas que trazem para nós essa vivência de que Jesus realmente, ele continua com a gente, ele está aqui, ele está nos ensinando, ele está falando conosco, né? E é através do Espírito Santo que nós buscamos todos os dias a nossa santificação. Porque é muito legal, né? A gente ter a experiência de que muitas vezes a gente fazia certas coisas e hoje, quando a gente pensa, dá até um frio assim no coração. Não é medo, gente, é temor. Medo é algo pesado. Medo é algo que te paralisa. Agora, quando é o Espírito Santo, ele traz temor. Ele fala, filha, não faz isso. É com amor, é com cuidado, é com carinho. O sistema de Jesus era dessa forma. E agora nós vamos entrar nessa parte histórica a respeito de Jesus, que é o capítulo 12. Vamos ver se vamos conseguir chegar até o final. Então, existem características na história, né, a respeito de quem era Jesus, de quem foi Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra.
Jesus veio para compartilhar da natureza e das condições humanas, a fim de que nós, homens e mulheres, também pudéssemos compartilhar e experimentar a sua natureza divina. Então, primeiro ele vem e depois nós podemos experimentar, então, essa natureza divina de Jesus. Ele é o Emanuel. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 22, 23. Então, essa é o cumprimento, né, de uma parte histórica onde a gente vê que a palavra de Deus ela é muito fiel. Às vezes eu paro assim em versículos tão básicos, que a gente já ouviu várias vezes em pregações, ou que a gente já leu, né? Mas a hora que a gente para assim para pensar e ir um pouquinho mais profundo, ir nas entrelinhas, a gente vê como essa palavra, a palavra de Deus, ela é tão rica e como ela se completa, né? Então, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, ela tem uma ordem cronológica que nós vamos verificar, né, que elas vão sendo alinhadas no Novo Testamento e as coisas são conexas, nada fica solto, né? Então, não sei porquê, mas a hora que eu li esse versículo, eu me emocionei de verdade. Entendendo Jesus. Será que é possível, gente, a gente entender Jesus? Será que é algo possível? Eu, assim, falando, Gabriela, eu acho que não. Né? Se a gente for tentar entender Jesus, acho que a gente meio que dá uma pirada aí. Mas como é uma questão histórica que nós estamos tratando, né? Então, assim, vamos saber dividir isso, né? Então, nós estamos falando agora de contexto histórico, né? Algumas coisas aí vão se repetir do que nós falamos lá atrás, né? Que Jesus revela o Pai. Então, Jesus é o próprio Deus, ele se revela através da Trindade, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o Yahvé. A natureza de Deus é uma, porém as pessoas divinas são três, né? Então, são três em um, aonde há uma só essência e três ações divinas, três pessoas divinas. União de três identidades pessoais em um só ser, um indivíduo, tendo apenas uma só existência ou essência. Então, são literalmente três em um. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E através dessa comunhão, dessa união dessas pessoas, a gente pode ver a manifestação do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Personalidade de Jesus. Ela era uma personalidade sofisticada e misteriosa, difícil de ser interpretada e compreendida. É o que eu disse, né? Entender Jesus não é fácil, né? Porque além da questão da divindade, tem muita coisa que se a gente fosse racionalizar, digamos assim, a gente fala assim, não, jamais isso vai acontecer, né? Se a gente for falar para as pessoas que não creem, né? Então, a gente vai ouvir muito esse contexto de que isso é história, né? Então, para quem não tem o Espírito Santo, muita coisa do que nós lemos e temos na palavra de Deus é loucura, é totalmente loucura, né? Então, não tem como ser interpretada e nem compreendida. Diante de situações tensas de conflito e humilhação, Jesus conseguia discursar sobre amor e perdão. Por quê? Porque o amor era a essência de Jesus. Tudo que ele fazia, tudo que ele ensinava,
tudo que ele contextualizava tinha como essência o amor. E não tem, né, gente, como a gente se desvincular o amor do perdão. Porque são duas coisas que precisam caminhar juntas, né, para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que servem a Jesus. Porque não tem como eu amar uma pessoa se eu não perdoar. Então, a falta de perdão é uma barreira que muitas vezes nos impede de viver essa plenitude, experimentar essa plenitude do amor de Deus. Por quê? Porque sem perdão não tem como o amor do Senhor verdadeiramente nos encher. Jesus era um excelente inquiridor, levava seus ouvintes à reflexão sobre o que estava ensinando. Então, ele não simplesmente chegava e falava assim, hoje senta aqui que eu quero falar a respeito disso, disso, e é assim, assim, assim. Não. As parábolas são exemplos disso, de como Jesus trazia ensinamentos, muitas vezes trazendo situações e contextos, perguntas. Então, ele inquiria os seus ouvintes, ele fazia perguntas muitas vezes, para quê? Para que as pessoas parassem e refletissem acerca da situação. Ele não era alguém que impunha o seu conhecimento, a sua sabedoria. Ensinava através de parábolas, para conduzir os ouvintes a profundos questionamentos, era atencioso e educado no trato com as pessoas. Ele corrigia, exortava e advertia, porém, as pessoas que caminhavam com ele amavam a ele. Então, é possível sim a gente corrigir, é possível sim a gente ensinar sem ser rude, né? Sem ser prepotente. Está aí Jesus, mais uma vez, nos ensinando que isso é possível. Jesus era uma pessoa ímpar, não existia o outro igual a ele, né? Então, as pessoas até perguntavam, quem é esse? Quantas vezes a gente escuta, quem é esse? Que as pessoas não conseguem muitas vezes entender. Pode falar, quem levantou a mão. Elis? Professora Cris, me diz uma coisa, desde do tempo de nascimento de Jesus até os 30 anos, tem algum livro, alguma coisa, algum estudo que mostre o que aconteceu? Se tem, eu ainda não conheço. Não, esse daí, é sempre uma incógnita, né? As pessoas sempre perguntam, né? A gente vê o nascimento de Jesus e daí depois a gente já vai falar a respeito do ministério de Jesus, né? Então, fica aí digamos aí, uma lacuna na nossa mente. A gente sabe que essa lacuna, espiritualmente e fisicamente, ela não existiu. Porque eu aqui, né, eu imaginando, não tem, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que ele cresceu como uma criança comum, né? Uma família humilde, filho do carpinteiro, e eu fico pensando assim, que o pai dele saía, né, com ele, levava junto, ele ia lá aprender como que trabalhava, como que o pai dele, carpinteiro, lidava com os materiais. Então, assim, mas eu vejo que nesse tempo todo foi um tempo de preparo, né? Que Deus realmente estava preparando para que tem um apócrifo que descreve algo, se não me engano, o pastor de Hermas. Eu não conheço, né? Mas aí fica a dica, né, do colega aí, que já disse a respeito de um livro apócrifo, né? Mas todo esse foi um tempo de preparo, né? E muitas vezes a gente fica nesse anonimato, né? Mais uma coisa para a gente se espelhar em Jesus. Que Jesus, ele não nasceu e já foi, né, sendo colocado nesse lugar de divindade. Então, ele viveu como humano, num lugar humilde, numa família humilde,
E eu creio que no momento certo ele foi comissionado, né? Ele foi comissionado e foi cumprir realmente a missão pela qual Deus o enviou, né? O mundo em que Cristo viveu. Então, aí, contexto histórico, mais uma vez, né? Só para conhecimento, né? Não precisa ficar se preocupando, vai cair na prova, porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas nisso, né? Essas coisas de região, divisão, né? Não tem pegadinha, tá? Pelo menos a minha prova não tem pegadinha, não, tá? Eu gosto muito mais da gente focar nas coisas que realmente são, digamos assim, para o nosso crescimento, né? Do que ficar perdendo tempo em questões que são mais didáticas, assim. Essas divisões são puramente para a gente entender, muitas vezes, aquilo que a gente está lendo na Bíblia, tá? Então, aí fala realmente a respeito dos lugares onde Jesus, ele andou, ele caminhou, quando ele estava desenvolvendo o seu ministério. Então, a gente vê que ele andou bastante, né? 4 províncias. Judéia ao sul, Samaria ao centro e a Galileia ao norte. Andou também lá pelo leste do Rio de Jordão, numa região chamada Pérea. Bom? E aí, a gente já falou um pouquinho a respeito do Sinédrio, né? Então, nessa época, na época que Jesus já tinha iniciado seu ministério, como eu disse, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para trazer, digamos assim, uma nova visão da lei. Existiam aqueles que estabeleciam, criavam as leis e tomavam muitas decisões. Esse é o Sinédrio, que na época era considerado um lugar supremo onde as decisões eram tomadas, né, as decisões mais importantes. Daí tem ali uma observação, a única decisão que eles não tomavam era acerca da pena de morte. Então, quando a pessoa era condenada à pena de morte, essa decisão ela não vinha do Sinédrio, tá? Então, é uma corte composta de 71 homens, né? Era liderado pelo sumo sacerdote e era composta por anciãos e escribas, né? Então, o sumo sacerdote, então, ele era o presidente oficial. Normalmente, ele era escolhido já de uma linhagem de família sacerdotal. Então, ele não era qualquer um, ele não vinha de qualquer lugar. Então, já eram famílias que já estavam nessa linhagem sacerdotal. Esse sinédrio também era composto por anciãos, que eram pessoas de alto poder aquisitivo, tá? Então, eles também compunham o sinédrio. E os escribas, né, que é mais comum a gente falar dos escribas, que são os doutores da lei, os fariseus, os intelectuais, então aqueles realmente que se apegavam na questão das leis. Tá? O sinédrio era um lugar de manipulação de massas e fazia com que as pessoas andassem debaixo da autoridade deles, né? Então, eles tornavam, através daquilo que eles ditavam como normas, como regras, eles tinham como fim tornar as pessoas cada vez mais dominadas por aquilo que eles criavam como uma legislação, né? Naquela época, acho que não usavam muito essa norma legislação, mas assim, a gente sabe que eram normas de procedimentos, de posturas, tudo isso era criado ali no Sinédrio. Daí Jesus vem, então, e desmantela os esquemas religiosos. Ele difunde, então, um senso crítico e correto. Então, além das leis, Jesus ele veio para dizer mais ou menos. Quem levantou a mão? Pode falar. Uma dúvida: os escribas, eles apenas documentavam, ou eles, por serem doutores da lei,
e fariseus intelectuais, eles levantavam algum ponto para discussão entre os membros e o sumo sacerdote e o acusado. Sim, sim. Eles eram mais ou menos aqueles, assim, se a gente fosse trazer para o nosso contexto atual, Assembleia Legislativa. Então, os deputados vão lá se organizar para escrever um projeto de lei. Então, eles eram aqueles que faziam, né, se reuniam com os demais e redigiam esse projeto de lei. Estou falando na nossa linguagem, tá, gente? Não que usasse naquela época, só para a gente entender como que era que eles procediam. E daí eles redigiam esse projeto de lei e apresentavam ali para que fosse aprovado ou não. Então, eles eram, digamos, os mentores intelectuais e também aqueles que muitas vezes iam colocar em prática a aplicação dessas leis. Realidade religiosa. Então, ali nós temos, né, a divisão dos grupos que estavam inseridos nesse contexto onde Jesus viveu. Temos ali os fariseus, grupo conservador, com grande poder sobre o povo, totalmente legalistas. Então, eles seguiam a lei, a risco o cumprimento da lei. Então, não importava outra forma de pensar, era o que estava na lei e ponto final. Saduceus, são aquele grupo racional, aqueles que agem simplesmente por aquilo que eles estão enxergando, vendo mesmo. Então, por conta desse racionalismo, eles negam a existência de ressurreição, anjos, espíritos. Então, são aqueles que não acreditam em mundo espiritual. Essênios, eles eram unidos, celibatários, habitavam juntos e os bens deles eram comuns, então eles compartilhavam. Mas também, ao mesmo tempo que eles compartilhavam entre eles os bens, eles eram egoístas. Ou seja, eles se fechavam num núcleo e eram só eles. Então, as pessoas de fora não tinham acesso da mesma forma das pessoas que estavam no grupo dos essênios. E os zelotes são o povo da guerra, os guerrilheiros, aqueles que partiam para a linha de batalha, para a frente de batalha. Realidade socioeconômica. No caso do Paulo, né? Exatamente. Realidade socioeconômica. Aí ela perguntou a respeito de antes, né, da realidade de Jesus. Daí que veio a minha explanação para você. Eu achei essa imagem aí e aí mais ou menos tenta simbolizar Jesus aí na sua adolescência trabalhando com José na carpintaria. E isso para trazer essa realidade socioeconômica na qual Jesus estava inserido, né? Humildade, simplicidade, nunca viveu em palácios, nunca teve condição financeira abastada. Então, a gente vê que Jesus era como a grande maioria, digamos, de nós, né? Vamos trazer o povo brasileiro. A grande maioria é humilde, né? Ainda vivemos uma desigualdade socioeconômica muito grande e isso não era diferente nessa época, né? Porque a gente vê lá pelas divisões dos grupos que existiam aqueles que eram abastados, né? Então, Jesus ele vivia numa sociedade totalmente diferente. E isso nos mostra que nem sempre a gente ter condição financeira ou bens materiais, isso significa que Jesus está na nossa vida ou na vida das pessoas. Porque é comum a gente começar, em alguma fase da vida, a gente comparar, né, a nossa vida,
questionar até Deus, porque, né, fulano de tal que não te serve, que não está com você, Jesus, por que que ele é tão próspero, por que ele tem uma condição financeira? Mas a pergunta que a gente deve fazer deve ser outra, né? Será que realmente com tudo isso que a pessoa tem, ela é feliz? Ela vive a plenitude do amor de Deus? Ela tem a convicção no seu coração? Ela deita no travesseiro à noite e fala assim, eu tenho certeza da minha salvação, né? Eu tenho certeza que independente da minha condição financeira ou da minha... Às vezes também a questão da intelectualidade, né? Às vezes as pessoas estudam bastante e acham que por estudarem, ter pós-graduação, mestrado, doutorado, elas acabam se sentindo superiores, né? E a gente vê que aí em momento nenhum fala que Jesus sentou e fez um curso, né? Então, assim, foi na simplicidade, foi ouvindo a voz do Senhor que ele foi direcionando as pessoas. Então, a gente não pode se sentir menor do que as pessoas, ou por uma questão de intelectualidade, ou condição financeira, porque Jesus está mais uma vez aí para nos mostrar, né, que isso não é barreira para que a gente possa crescer na presença dele. Amém, gente? Então, esse é o nosso último slide de hoje. Me perdoem, hoje não consegui abrir para muitos questionamentos e perguntas, mas assim, se você ficou com alguma dúvida, surgiu alguma questão que você queira perguntar, né? No início da próxima aula a gente abre isso daí, a gente volta a debater, porque nós vamos ter daí tempo bem tranquilo com relação a isso, tá? Então é só realmente para vocês terem um panorama, mas qualquer dúvida também, no planejamento tem o meu WhatsApp. Mas antes de finalizar, vamos à chamada, ok? Pessoal que está online aí, abra o seu microfone e responda. Se tem alguém que está sem microfone, escreva no momento do chat, porque eu vou ler aqui e vou olhar aí. Então, se eu baixar de novo e não ter visto você responder, vai passar, tá bom? Altair Marques. Desistiu, prof. Ah, desistiu? Sim. Tá, os que vocês sabem já vão me avisando. Ana Karina. Presente. André Eric. André Eric? Não? Angélica? Presente, professora. Christian? Presente. Claudinei? Cristiana? Claudinei desistiu, professora. Quem assistiu? Claudinei. Cristiana? Cristiano Santos, presente. Daniele Nunes? Daniele Cristine? Oi, professora. Cristine, tá bem? Daniela Cristine aqui, presente. Daniele Maiara? Presente. Temos várias Dani, então. Edson Celante? Elaine Cristine? Elisiane? Presente. Elisier? Presente. Fábio? Presente. Felipe? Gabriele? Presente. Genuína? Presente. Glaucio? Honória? Presente. Iracema? Presente. João Flávio? Presente, professora. Jocelei? Jocélia? Joel? Leônidas?
Lidiane, Presente, professor. Luiz Henrique, Presente. Luiz Paulo, Marcelo, Presente. Márcia. Ah, tem duas, desculpa. Márcia Fátima. Márcia Isabel? Também não? Nossa, tem 3. Márcia Regina. Margarete. Uma que está trancada, escrito aqui. Maria Solange. Marina. Marisa. Presente. Mila. Natasha. Presente. Rafaela. Rafaela, presente. Robson. Rosângela. Rosângela desistiu, professora. Assistiu? Isso. Sandra. Presente. Selma. Presente. Sérgio. Presente, Sirlene. Vinícius. Não? Sirlene presente, professora. Eu pus presença para você. Tá, obrigada. Então é isso, gente. Conseguimos vencer. Ué? Tem alguém que eu não chamei, fora a Vanessa? Não tá aqui, Vanessa. Deixa eu pôr teu nome, então, completo. Tem uma ordem alfabética. Vanessa. D-U-B-I. D-U-B-I-E-L-L-A. E-L-L-A. Isso. Tá. Deixa eu pôr aqui, daí depois... Do online não ficou ninguém ser chamado, né? Não? Então tá. Então, gente, vamos... Isabela? Não foi chamada? Peraí, deixa eu ver aqui. Seu nome não tá aqui. No I só tá Iracema. Isabela Arves. Mais alguém? Do online? Não? Então é isso, gente. Vamos orar então, nos despedindo. Quem poderia fazer essa oração por nós? Não briguem, pessoas, não briguem. Vamos lá. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Tenha uma ótima noite. Uma excelente final de semana, né? Porque amanhã já sextou, gente.